milionário transforma sua vida ao encontrar uma menina mendiga na rua. Arthur era o tipo de cara que tinha tudo. Carros luxuosos estacionados na garagem, festas que pareciam contos de fadas e jantares em restaurantes badalados de São Paulo. Mas mesmo cercado por tanta riqueza, ele se sentia vazio, como se algo estivesse faltando. A vida parecia uma tela pintada com cores vibrantes, mas as tintas eram apenas superficiais. O brilho dos diamantes que adornavam seu pulso não conseguia iluminar nada além do que ele via no espelho ao acordar, e isso o inquietava. Numa manhã chuvosa, ele acabara de sair de um evento beneficente. O lugar, um hotel suntuoso, repleto de risos falsos e promessas vazias. Enquanto andava pelas calçadas molhadas, a água escorria não apenas do céu, mas também de seu coração inchado pela solidão. Foi então que avistou uma figura pequena e magra, encolhida sob uma marquise, os olhos grandes e tristes brilhando como diamantes em meio à lama. Era Clara, uma menina de 10 anos, que com suas roupas rasgadas e cabelo desgrenhado, tinha em si uma beleza pura e inigualável. "Você está bem?" Arthur perguntou, quase sem pensar. A menininha olhou para ele e algo naquele olhar penetrante o atravessou. "Posso desenhar?" Ela respondeu timidamente, segurando um caderno gasto. A curiosidade de Arthur foi instantânea. Ela abriu o caderno e começou a rabiscar, traçando linhas com uma habilidade que o deixou sem palavras. Eram retratos de pessoas que ele via naquele mundo de luxo, mas com expressões simples e sinceras, como se capturasse a alma deles. "Meus sonhos", ela disse, sem tirar os olhos do papel. A conversa foi breve, mas a conexão foi intensa. Clara não apenas desenhava, ela sonhava. E naquele momento, Arthur percebeu que a vida dele, tão cheia de festas e negócios, carecia de um propósito real. Ele queria ajudar aquela menina. Com um impulso, ele propôs uma maneira de apoiar seus talentos, sem saber que essa decisão mudaria o curso da sua vida. Porém, nem tudo seria fácil. Na sua retaguarda, uma empresária ambiciosa, conhecida pela sua frieza e ganância, começava a perceber o vínculo que estava se formando entre Arthur e Clara. Ela se aproximava dele com promessas de sucesso e fama, mas seus interesses eram obscuros. Além disso, sua família, tradicional e repleta de moralismos, desaprovava cada movimento que ele fazia para se afastar do mundo ostentoso e se aproximar de uma garotinha das ruas. Enquanto isso, Clara guardava um segredo. Um mistério do seu passado que, se revelado, poderia colocar tudo a perder, tanto o que Arthur havia construído em sua vida quanto o que tinha começado a construir junto a ela. A incerteza pairava no ar, como as nuvens carregadas que ameaçavam a cidade, e Arthur sentia o peso da responsabilidade crescentemente em seus ombros. Ele estava prestes a descobrir que ajudar Clara poderia atrair perigos que ele nunca imaginou. Mas o que fazer quando sua ajuda podia transformar vidas, mas também trazia riscos? Assim, a história deixava Arthur à beira de uma decisão crucial. Na busca por significado, ele conseguiria proteger Clara e, ao mesmo tempo, encontrar seu verdadeiro propósito. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Arthur estava prestes a descobrir que ajudar Clara poderia atrair perigos que ele nunca imaginou. Ele olhou nos olhos dela e sentiu uma conexão forte, quase mágica. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, um grito estridente cortou o ar. Era um som tão agudo que fez o coração de Arthur parar por um segundo. Ele se virou. Perto dali, uma mulher, com os cabelos desgrenhados e a cara suja, estava sendo empurrada para longe por um homem alto e robusto. "Saia da frente, fedida!" Ele gritou, desferindo um tapa na mulher. Ela caiu ao chão, o caderno que Arthur havia dado a Clara escorregou de suas mãos e foi parar a alguns metros. "Clara!" Arthur exclamou, sentindo um impulso ardente para ajudar. A menina olhou para ele com os olhos arregalados e Arthur percebeu que o pavor se instalou em seu olhar. "Fica aqui!" Ele ordenou antes de correr em direção à confusão. Mas ao se aproximar, um outro grupo se formou ao redor. Pessoas assistindo sem fazer nada, apenas testemunhando a cena. Arthur se sentiu como se estivesse no centro de um pesadelo, a adrenalina disparando em suas veias. Ele olhou em volta e notou a empresária ambiciosa, a mesma que tentou se aproximar dele antes. Havia um sorriso nos lábios dela que muito o incomodou. "Você realmente vai se envolver nisso?" Ela questionou, com um brilho de diversão em seus olhos. Ela parecia apreciar o caos. Arthur se virou para ela, sua determinação crescendo.
Essa mulher precisa de ajuda, disse apontando para a mulher caída. O homem que estava agredindo a mulher, percebendo que Arthur se intrometia, avançou na direção dele. Arthur ergueu os punhos, mas antes que pudesse se defender, Clara gritou: Não, Arthur, não faz isso. Ouvindo a voz da menina, Arthur hesitou. O homem riu como se tivesse a situação nas mãos. É melhor você se afastar, garoto. Pode acabar machucado. Arthur tentou retomar o controle da situação, mas o que aconteceu a seguir o deixou paralisado. Um flash de luz o cegou por um instante. Ele ouviu um estrondo ensurdecedor, como se o mundo estivesse se despedaçando ao seu redor. O som de vidro quebrando. Então o celular dele vibrou incessantemente no bolso. Ele o retirou para olhar a tela. Era uma mensagem: precisamos falar. O passado de Clara é mais complicado do que você imagina. A presença da empresária se tornava cada vez mais opressora. Arthur olhou para Clara e viu seu rosto pálido. Os olhos dela brilhavam de terror. O que você sabe sobre mim? Ela perguntou, a voz tremendo. Antes que pudesse responder, o grupo de pessoas que estava assistindo começou a murmurar. Sabia que aquela menina é diferente, tem um passado, uma voz disse entre os espectadores. Ele sentiu uma onda de confusão. O que estava acontecendo? Ele olhou para Clara, que agora parecia pequena e vulnerável naquele mar de rostos estranhos. O homem começou a recuar, percebendo a tensão crescente, mas antes que pudesse ir embora, usou uma palavra carregada que fez o estômago de Arthur revirar. Ela é minha filha. A palavra cortou o ar como uma faca. Arthur olhou para Clara em estado de choque. Mal podia acreditar no que tinha ouvido, o que isso significava. Tudo o que ele pensou que sabia estava desmoronando. Uma pergunta ecoava em sua mente: quem era realmente Clara? E, mais importante, o que esse homem queria dela. A multidão se agitou, alguns começando a tirar os celulares para gravar a cena. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele precisava proteger Clara, mas o que estava prestes a sair da boca dele poderia mudar tudo. E num instante, o vazio que ele sentia antes substituiu-se por uma urgência avassaladora. Não, você não pode levá-la. O coração dele pulsava em desespero. Ele estava prestes a descobrir verdades que poderiam desmoronar não apenas a conexão que começara a construir, mas sua própria vida. E nesse momento, ele percebeu que o que deveria ser o seu propósito poderia trazer consequências devastadoras. O caos estava apenas começando. Arthur estava prestes a descobrir verdades que poderiam desmoronar não apenas a conexão que começara a construir, mas sua própria vida. E, nesse momento, ele percebeu que o que deveria ser seu propósito poderia trazer consequências devastadoras. O caos estava apenas começando. Não, você não pode levá-la! Exclamou Arthur, segurando forte os punhos. O homem, que se apresentara como pai de Clara, sorriu com uma frieza que fez Arthur estremecer. Achou que ia salvá-la, garoto. Você não sabe a verdade. Sua voz cheia de escárnio ecoou entre a multidão. Uma onda de murmúrios percorreu o grupo, olhos arregalados e rostos boquiabertos, ansiosos por ver o próximo ato daquele drama. Arthur, em um gesto automático, se colocou na frente de Clara, com o corpo tenso, preparado para proteger a menina a qualquer custo. Era como se o mundo ao redor estivesse girando, mas tudo que ele via era aquele homem, e os olhos de Clara refletindo medo e desespero. O que você quer com ela? Arthur gritou, seu coração pulsando de ansiedade. O homem deu um passo à frente, desafiador. Quer saber da verdade? Ela não é só uma menina qualquer. Clara pertence a mim, e você não deveria nem ter se aproximado dela. Nesse momento, algo dentro de Arthur gelou. Pertence a você, a palavra cortou o ar. O céu parecia desabar quando a mulher caída se arrastou até o grupo, parecendo mais uma sombra do que uma pessoa. Meu Deus, não! Sua voz mal conseguia sair, mas Arthur a reconheceu. Era mãe de Clara. Você não pode levá-la. Ela gritou, forças renascendo do desespero. Os olhos dela, cheios de lágrimas, se encontraram com os de Clara por um instante que parecia uma eternidade. Você não sabe quem ela realmente é? Arthur estava em choque. Uma tempestade de emoções o invadiu. O que significava tudo aquilo? Um nó na garganta parecia crescer a cada revelação. O homem, percebendo a tensão, começou a rir. Essa menina tem um futuro gigantesco pela frente, e você, garoto, está se metendo em algo que não consegue entender. Futuro, futuro como o céu, tirando vidas. Arthur sentiu a raiva ferver dentro dele, mas ao mesmo tempo, uma voz interior gritou para que ele não deixasse isso escalar. Clara, diante de toda aquela confusão, não fazia ideia de sua origem. Eu só queria desenhar, ela murmurou, o olhar perdido entre os adultos brigando. A mulher finalmente se ergueu, os olhos cheios de um misto de dor e determinação. Clarinha, preciso que você me escute e que você saiba a verdade. E antes que pudesse continuar, as sirenes de uma viatura soaram ao longe. O clima se transformou. O homem lançou um olhar apressado e, em um movimento ágil, puxou Clara para perto de si. Vamos, filha! Ele gritou, a voz se tingindo de autoridade. A menina, no entanto, hesitou.
O olhar dela se fixou em Arthur. Ela não é sua, Arthur gritou, mas a voz não passava de um eco em meio ao caos crescente. A multidão que antes observava em silêncio agora se agitava, alguns puxando celulares para gravar aquele momento emblemático. Sentindo o peso do destino, Arthur deu um passo à frente. O homem olhou ameaçadoramente para ele. Tome cuidado, garoto, você pode se arrepender do que está fazendo. Mas Arthur não tinha tempo para medo. Ele precisava de respostas e, antes que pudesse raciocinar, gritou no calor do momento. Clara, você o conhece. Ele realmente é seu pai? Um boato de incredulidade percorreu a multidão. O olhar de Clara se tornou um misto de confusão e pânico. Eu não sei, e então, em um movimento inesperado, a mulher que parecia apenas uma figura perdida levantou a mão, revelando um objeto que todos esqueceram. Um colar que reluziu ao sol. Era o mesmo colar que Clara usava, igual ao que Arthur havia visto em uma foto antiga, uma lembrança de sua mãe, que ele nunca soube ter. Clara, escute. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. Arthur sentiu o mundo girar ao seu redor. O que isso significava? Quem era Clara de verdade? A multidão murmurejava, e a verdade que dupla direções poderia levar a novos perigos. Agora, mais do que nunca, sua vida estava prestes a mudar. E dentro dele a dúvida se formava. Ele realmente tinha salvado uma criança ou apenas começara uma luta que poderia destruir a vida que tinha? Arthur estava em choque. O que estava acontecendo? Ele olhou de novo para Clara e viu a confusão em seus olhos. Os murmúrios da multidão tornaram-se um eco ensurdecedor. A mulher havia levantado o colar que brilhava e Arthur sentiu seu coração acelerar. Mas era o que ela ia dizer que realmente mudaria tudo. Clara, a mulher começou a voz trêmula, você não sabe, mas você é especial, diferente de todos nós. A multidão silenciou, todos tentando entender aquele desfecho inesperado. O pai de Clara, agora com a expressão de raiva se transformando em nervosismo, tomou um passo atrás, como se o mundo ao redor estivesse girando rápido demais. Para com isso. Ele gritou, mas sua voz não teve a mesma força de antes. Arthur percebeu que a mulher não estava falando apenas de maneira simbólica. Ela carrega um legado, um poder que você não consegue imaginar. Suas palavras cortaram o ar e Arthur, confuso, não sabia o que pensar. Poder, legado, o que aquilo significava realmente. Clara olhou para a mãe e depois para Arthur, suas pequenas mãos se apertando nervosamente. O que você está dizendo, mãe? Eu só queria desenhar. Só tinha sonhos, ela murmurou, a inocência ainda pulsando em seu olhar jovem. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, que estava prestes a explodir. Você pode fazer mais do que isso, minha querida. Eles estão atrás de você e você precisa saber quem é. A tensão estava palpável. O pai de Clara parecia prestes a se lançar para cima dela, mas a mulher impediu, levantando o colar em sua direção e gritando. Você não pode levá-la nunca mais. Então tudo aconteceu muito rápido. Um barulho ensurdecedor fez Arthur se virar. Um carro parou abruptamente na rua, e de dentro dele, homens com trajes pretos e visores escuros saltaram, se espalhando como flechas por entre a multidão. Ela está aqui, vamos, vamos. A cena se transformou em um caos absoluto. Algumas pessoas gritaram e correram, enquanto outras simplesmente congelaram em seu lugar, incapazes de processar a intensidade da situação. Arthur agarrou Clara e a puxou para trás, seu corpo instintivamente se colocando entre a menina e a ameaça crescente. Porém, uma das figuras misteriosas, uma mulher com cabelos curtos e um sorriso sinistro, apontou diretamente para ele. Você não sabe o que está fazendo. Largue a menina. Naquele segundo, Arthur percebeu que algo extremamente sério estava acontecendo. Não era apenas uma disputa entre um pai e uma mãe. Era uma luta por algo muito maior, algo que fez seu estômago revirar. Clara não era apenas uma garota que sonhava. Ela representava algo que poderia mudar tudo ou destruir. Clara, eu vou te proteger, Arthur disse, a determinação queimando dentro dele. Mas seria suficiente. A mulher sombria avançou e um dos homens começou a se aproximar. A multidão se agitou de novo, pessoas atropelando umas às outras, tentando escapar daquele cenário surreal. Arthur percebeu que o que poderia ter sido uma simples ajuda a uma menina se tornara uma luta pela vida dela. Você não pode protegê-la. Eles já estão cientes da situação, o pai gritou, os olhos cheios de desespero. Clara é minha e eles não vão levar ela. O colar brilhava entre os dedos da mulher, foi então que a verdade bateu como uma onda avassaladora. Arthur, não é só uma questão de proteção. Você está no centro de algo muito maior do que imagina. Ela é a última da linhagem, e você não faz ideia do risco que corre. A ansiedade tomou conta dele, um nó se formou em sua garganta. O que ele havia visto como uma simples conexão estava se revelando um labirinto de segredos ocultos e perigos, ameaçando não só suas vidas, mas tudo o que ele conhecia.
E enquanto a tensão crescava e o caos tomava conta do ar, uma nova pergunta se formou em sua mente. Quem realmente era Clara e o que ele estava disposto a arriscar para protegê-la? A verdade o aguardava, mais próxima e mais perigosa do que ele jamais poderia imaginar. Arthur estava em choque. O que estava acontecendo? Ele olhou de novo para Clara e viu a confusão em seus olhos. Os murmúrios da multidão tornaram-se um eco ensurdecedor. A mulher havia levantado o colar que brilhava e Arthur sentiu seu coração acelerar. Mas era o que ela ia dizer que realmente mudaria tudo? Clara, a mulher começou a voz trêmula. Você não sabe, mas você é especial, diferente de todos nós. A multidão silenciou, todos tentando entender aquele desfecho inesperado. O pai de Clara, agora com a expressão de raiva se transformando em nervosismo, tomou um passo atrás, como se o mundo ao redor estivesse girando rápido demais. Para com isso, ele gritou, mas sua voz não teve a mesma força de antes. Arthur percebeu que a mulher não estava falando apenas de maneira simbólica. Ela carrega um legado. Um poder que você não consegue imaginar. Suas palavras cortaram o ar e Arthur, confuso, não sabia o que pensar. Poder, legado, o que aquilo significava realmente. Clara olhou para a mãe, depois para Arthur, suas pequenas mãos se apertando nervosamente. O que você está dizendo, mãe? Eu só queria desenhar. Só tinha sonhos, ela murmurou, a inocência ainda pulsando em seu olhar jovem. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, que estava prestes a explodir. Você pode fazer mais do que isso, minha querida. Eles estão atrás de você e você precisa saber quem é. A tensão estava palpável. O pai de Clara parecia prestes a se lançar para cima dela, mas a mulher impediu, levantando o colar em sua direção e gritando. Você não pode levá-la nunca mais. Então tudo aconteceu muito rápido. Um barulho ensurdecedor fez Arthur se virar. Um carro parou abruptamente na rua, e de dentro dele, homens com trajes pretos e visores escuros saltaram, se espalhando como flechas por entre a multidão. Ela está aqui. Vamos, vamos. A cena se transformou em um caos absoluto. Algumas pessoas gritaram e correram, enquanto outras simplesmente congelaram em seu lugar, incapazes de processar a intensidade da situação. Arthur agarrou Clara e a puxou para trás, seu corpo instintivamente se colocando entre a menina e a ameaça crescente. Porém, uma das figuras misteriosas, uma mulher com cabelos curtos e um sorriso sinistro, apontou diretamente para ele. Você não sabe o que está fazendo. Largue a menina. Naquele segundo, Arthur percebeu que algo extremamente sério estava acontecendo. Não era apenas uma disputa entre um pai e uma mãe. Era uma luta por algo muito maior, algo que fez seu estômago revirar. Clara não era apenas uma garota que sonhava. Ela representava algo que poderia mudar tudo ou destruir. Clara, eu vou te proteger, Arthur disse, a determinação queimando dentro dele. Mas seria suficiente. A mulher sombria avançou e um dos homens começou a se aproximar. A multidão se agitou de novo, pessoas atropelando umas às outras, tentando escapar daquele cenário surreal. Arthur percebeu que o que poderia ter sido uma simples ajuda a uma menina se tornara uma luta pela vida dela. Você não pode protegê-la. Eles já estão cientes da situação. O pai gritou, os olhos cheios de desespero. Clara é minha e eles não vão levar ela. O colar brilhava entre os dedos da mulher. Foi então que a verdade bateu como uma onda avassaladora. Arthur, não é só uma questão de proteção. Você está no centro de algo muito maior do que imagina. Ela é a última da linhagem, e você não faz ideia do risco que corre. A ansiedade tomou conta dele, um nó se formou em sua garganta. O que ele havia visto como uma simples conexão estava se revelando um labirinto de segredos ocultos e perigos, ameaçando não só suas vidas, mas tudo o que ele conhecia. E enquanto a tensão crescava e o caos tomava conta do ar, uma nova pergunta se formou em sua mente. Quem realmente era Clara e o que ele estava disposto a arriscar para protegê-la? Nesse momento, o que ninguém esperava aconteceu. Clara, em um ato de desespero, apertou o colar contra seu peito e, em meio à confusão, uma luz intensa irrompeu da joia. Era como se uma explosão de cores tivesse tomado conta do ambiente, fazendo com que todos os presentes ficassem estáticos, hipnotizados pelo brilho alienígena. E enquanto o esplendor envolvia a todos, a mulher de cabelos curtos lançou uma expressão de pânico. Não, Clara, não faça isso. Mas era tarde demais. O poder que emanava de Clara fez com que a multidão não só parasse, mas também revelasse suas verdadeiras intenções. As pessoas que antes eram meros espectadores agora mostravam rostos conhecidos. Amigos, familiares e até pessoas do passado, mas não da maneira que Arthur imaginava. Os laços que uniam Clara àquele momento estavam muito mais entrelaçados do que ele jamais poderia entender. No meio do brilho, os aliados e os inimigos se tornaram indistinguíveis. E as perguntas começaram a surgir nas mentes de todos. Quem era Clara realmente? E qual seria o próximo passo nesse jogo perigoso em que estavam todos envolvidos?
A confusão crescia, e o único certo era que as verdades ocultas estavam prestes a vir à tona. Arthur estava em choque. O que estava acontecendo? Ele olhou de novo para Clara e viu a confusão em seus olhos. Os murmúrios da multidão tornaram-se um eco ensurdecedor. A mulher havia levantado o colar que brilhava, e Arthur sentiu seu coração acelerar. Mas era o que ela ia dizer que realmente mudaria tudo. Clara, a mulher começou a voz trêmula, você não sabe, mas você é especial, diferente de todos nós. A multidão silenciou, todos tentando entender aquele desfecho inesperado. O pai de Clara, agora com a expressão de raiva se transformando em nervosismo, tomou um passo atrás, como se o mundo ao redor estivesse girando rápido demais. Para com isso, ele gritou, mas sua voz não teve a mesma força de antes. Arthur percebeu que a mulher não estava falando apenas de maneira simbólica. Ela carrega um legado. Um poder que você não consegue imaginar. Suas palavras cortaram o ar e Arthur, confuso, não sabia o que pensar. Poder, legado, o que aquilo significava realmente. Clara olhou para a mãe, depois para Arthur, suas pequenas mãos se apertando nervosamente. O que você está dizendo, mãe? Eu só queria desenhar. Só tinha sonhos, ela murmurou, a inocência ainda pulsando em seu olhar jovem. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, que estava prestes a explodir. Você pode fazer mais do que isso, minha querida. Eles estão atrás de você e você precisa saber quem é. A tensão estava palpável. O pai de Clara parecia prestes a se lançar para cima dela, mas a mulher impediu, levantando o colar em sua direção e gritando. Você não pode levá-la nunca mais, então tudo aconteceu muito rápido. Um barulho ensurdecedor fez Arthur se virar. Um carro parou abruptamente na rua, e de dentro dele, homens com trajes pretos e visores escuros saltaram, se espalhando como flechas por entre a multidão. Ela está aqui, vamos, vamos. A cena se transformou em um caos absoluto. Algumas pessoas gritaram e correram, enquanto outras simplesmente congelaram em seu lugar, incapazes de processar a intensidade da situação. Arthur agarrou Clara e a puxou para trás, seu corpo instintivamente se colocando entre a menina e a ameaça crescente. Porém, uma das figuras misteriosas, uma mulher com cabelos curtos e um sorriso sinistro, apontou diretamente para ele. Você não sabe o que está fazendo. Largue a menina. Naquele segundo, Arthur percebeu que algo extremamente sério estava acontecendo. Não era apenas uma disputa entre um pai e uma mãe. Era uma luta por algo muito maior, algo que fez seu estômago revirar. Clara não era apenas uma garota que sonhava. Ela representava algo que poderia mudar tudo ou destruir. Clara, eu vou te proteger, Arthur disse, a determinação queimando dentro dele. Mas seria suficiente. A mulher sombria avançou e um dos homens começou a se aproximar. A multidão se agitou de novo, pessoas atropelando umas às outras, tentando escapar daquele cenário surreal. Arthur percebeu que o que poderia ter sido uma simples ajuda a uma menina se tornara uma luta pela vida dela. Você não pode protegê-la. Eles já estão cientes da situação. O pai gritou, os olhos cheios de desespero. Clara é minha e eles não vão levar ela. O colar brilhava entre os dedos da mulher. Foi então que a verdade bateu como uma onda avassaladora. Arthur, não é só uma questão de proteção, você está no centro de algo muito maior do que imagina. Ela é a última da linhagem, e você não faz ideia do risco que corre. A ansiedade tomou conta dele, um nó se formou em sua garganta. O que ele havia visto como uma simples conexão estava se revelando um labirinto de segredos ocultos e perigos, ameaçando não só suas vidas, mas tudo o que ele conhecia. E enquanto a tensão crescava e o caos tomava conta do ar, uma nova pergunta se formou em sua mente. Quem realmente era Clara e o que ele estava disposto a arriscar para protegê-la? Nesse momento, o que ninguém esperava aconteceu. Clara, em um ato de desespero, apertou o colar contra seu peito e, em meio à confusão, uma luz intensa irrompeu da joia. Era como se uma explosão de cores tivesse tomado conta do ambiente, fazendo com que todos os presentes ficassem estáticos, hipnotizados pelo brilho alienígena. E enquanto o esplendor envolvia a todos, a mulher de cabelos curtos lançou uma expressão de pânico. Não, Clara, não faça isso, mas era tarde demais. O poder que emanava de Clara fez com que a multidão não só parasse, mas também revelasse suas verdadeiras intenções. As pessoas que antes eram meros espectadores agora mostravam rostos conhecidos. Amigos, familiares e até pessoas do passado, mas não da maneira que Arthur imaginava. Os laços que uniam Clara àquele momento estavam muito mais entrelaçados do que ele jamais poderia entender. Nesse exato instante, o brilho da joia revelou algo chocante. A mulher conhecida como mãe de Clara se contorceu, sua forma mudando. O corpo dela começou a emitir uma luz própria, revelando uma beleza sobrenatural. Os traços comuns agora pareciam uma máscara. Clara, você precisa entender, eu sou sua guardiã, não sua mãe. A verdade está mais além do que você possa imaginar.
Arthur sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que isso significava? Guardião, mãe. As palavras ecoavam em sua mente. A multidão estava agora em um estado de frenesi, murmurando apavorada. Mas Clara, com os olhos brilhando, olhou para Arthur e fez algo que ninguém esperava. Ela decidiu seguir a mulher, a luz envolvendo-a como se quisesse revelar seu verdadeiro eu. Não, Clara! Gritou Arthur, mas a menina já estava tomada pela ação, perdida em um mundo de possibilidades. Um mundo que ele não podia compreender, um mundo que poderia separá-los para sempre. E enquanto a luz envolvia tudo em um brilho ofuscante, Arthur percebeu que a batalha estava apenas começando. O que ele havia acreditado ser verdade agora parecia uma ilusão, e na escuridão que se seguiu, ele só conseguia pensar em uma coisa. O que mais estava escondido naquela história? A luz emanada do colar de Clara iluminou tudo ao redor como um flash de câmera. Arthur ficou paralisado, vendo a transformação da multidão. Olhos arregalados, bocas abertas. A cena parecia surreais. Mas naquele instante de abandono e beleza algo mudou. Uma das figuras sombrias começou a se mover, seu olhar fixo em Clara, que agora estava envolta por um brilho quase celestial. Não, Clara, controle isso. A advertência da mulher com cabelos curtos ecoou, mas parecia uma súplica impotente. E no meio daquele espetáculo o ar se tornou pesado. A confiança que existia entre os presentes estava desaparecendo. A natureza do que eles viam se tornou volátil, mutável, como um sonho distorcido. O pai de Clara, antes rosnando como uma fera, agora parecia uma sombra de si mesmo. Ele olhou para a mulher desesperado. O que você fez? O que isso significa? A mulher tornou a levantar o colar, e com ele a beleza dela esplendorosa começou a desvanecer. O que parecia fantástico agora parecia perigoso. Clara, você precisa controlar isso. Eles virão. A tensão no ar estava mais palpável do que um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. E então algo chocante aconteceu, uma explosão. Não uma bomba, mas um impacto que fez o chão tremer sob seus pés. A multidão entrou em pânico. Pessoas correram, gritando e empurrando umas às outras. Arthur, ainda segurando Clara, viu a mulher de cabelos curtos sendo lançada para trás, como se uma força invisível a tivesse atingido. Clara. Ele chamou, mas o som de sua voz quase se perdeu no caos. Mas ela olhou para ele, tão inocente, tão perdida. Arthur, estou com medo. A luz do colar começou a pulsar, e em cada batida Arthur sentiu um aperto no peito. O que ele estava prestes a perder? Desesperadamente, Clara apertou o colar com toda a força, seus olhos se fixando nele. Arthur, eu não sei o que fazer. O brilho crescia, mas não apenas em beleza. Havia uma malícia se aproximando, uma sombra mais profunda que o próprio colar. E assim, os homens de preto começaram a avançar. Um em particular, o mais alto, com uma máscara que cobria metade do rosto, estendeu a mão. A garota não sabe o que está fazendo. Nós sabemos. É hora de você voltar para casa, Clara. O que isso significava? Arthur sentiu que o chão ameaçava desmoronar sob seus pés. No entanto, uma verdade ainda mais devastadora estourou. A mulher, agora com uma expressão de dor, correndo em direção a Clara, gritou: Você não pode levá-la. Clara não é apenas sua filha. Ela é a chave para um poder que vocês jamais compreenderão. A multidão, antes curiosa, agora estava repleta de distúrbio. Olhares de medo, sussurros nervosos. Tudo havia mudado terrivelmente. A figura do pai vacilou, revelando um semblante que misturava raiva e desespero. Como você ousa? Ele gritou. Ela é minha. Uma onda de choque percorreu o corpo de Arthur. Como assim ela não é sua filha? As palavras dele saíram em um sussurro increduloso. O que isso significava? O que Clara realmente era? Clara, em sua vulnerabilidade, estava agora no centro de um turbilhão de verdades e mentiras, de amor e traição. O brilho da ação estava se esvaindo e, em seu lugar, uma profunda escuridão se aproximava. Os rostos mudaram, as intenções e alianças jogadas ao vento. Quem era realmente aquele pai? E quem era Clara neste grande jogo? Arthur. O chamado dela era um lamento. Ele estava prestes a descobrir que estava no centro de uma batalha não apenas para proteger Clara, mas também como um peão em um jogo que ele mal entendia. E o que estava para acontecer poderia devastar todas as esperanças que ele tinha construído. E enquanto o caos se desenrolava ao redor, uma nova pergunta se formava. O poder de Clara poderia realmente decidir o destino deles, ou, ao contrário, seria a causa de sua completa destruição. A verdade que estava prestes a ser revelada era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. A luz emanada do colar de Clara iluminou tudo ao redor como um flash de câmera. Arthur ficou paralisado, vendo a transformação da multidão, olhos arregalados, bocas abertas. A cena parecia surreal. Mas naquele instante de abandono e beleza, algo mudou. Uma das figuras sombrias começou a se mover, seu olhar fixo em Clara, que agora estava envolta por um brilho quase celestial. Não. Clara, controle isso.
A advertência da mulher com cabelos curtos ecoou, mas parecia uma súplica impotente. E no meio daquele espetáculo, o ar se tornou pesado. A confiança que existia entre os presentes estava desaparecendo. A natureza do que eles viam se tornou volátil, mutável, como um sonho distorcido. O pai de Clara, antes rosnando como uma fera, agora parecia uma sombra de si mesmo. Ele olhou para a mulher desesperado. O que você fez? O que isso significa? A mulher tornava a levantar o colar, e com ele, a beleza dela esplendorosa começou a desvanecer. O que parecia fantástico agora parecia perigoso. Clara, você precisa controlar isso. Eles virão. A tensão no ar estava mais palpável do que um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. Então, algo chocante aconteceu. Uma explosão, não uma bomba, mas um impacto que fez o chão tremer sob seus pés. A multidão entrou em pânico. Pessoas correram, gritando e empurrando umas às outras. Arthur, ainda segurando Clara, viu a mulher de cabelos curtos sendo lançada para trás, como se uma força invisível a tivesse atingido. Clara. Ele chamou, mas o som de sua voz quase se perdeu no caos. Mas ela olhou para ele, tão inocente, tão perdida. Arthur, estou com medo. A luz do colar começou a pulsar e em cada batida Arthur sentiu um aperto no peito, o que ele estava prestes a perder. Desesperadamente, Clara apertou o colar contra seu peito e, em meio à confusão, pulsos de energia como raios de eletricidade começaram a emanar. Os homens de preto começaram a avançar. Um em particular, o mais alto, com uma máscara que cobria metade do rosto, estendeu a mão. A garota não sabe o que está fazendo. Nós sabemos. É hora de você voltar para casa, Clara. O que isso significava? Uma onda de choque percorreu o corpo de Arthur. Como assim ela não é sua filha? As palavras saíram em um sussurro. O que isso significava? O que Clara realmente era? Ele olhou para a mãe de Clara, o rosto dela envolto em dor e desespero. Você não devia ter deixado ela encostar nesse colar. Clara, em sua vulnerabilidade, estava agora no centro de um turbilhão de verdades e mentiras, de amor e traição. O brilho da ação estava se esvaindo e, em seu lugar, uma profunda escuridão se aproximava. Os rostos mudaram, as intenções e alianças jogadas ao vento. Quem era realmente aquele pai? E quem era Clara neste grande jogo? Arthur. O chamado dela era um lamento. Ele estava prestes a descobrir que estava no centro de uma batalha não apenas para proteger Clara, mas também como um peão em um jogo que ele mal entendia. E o que estava para acontecer poderia devastar todas as esperanças que ele tinha construído. As sombras começaram a se contorcer em torno dele, sussurrando fantasmas do passado. A mulher com o colar, num acesso de raiva, disparou em direção ao pai de Clara, e com um gesto rápido, quase sobrenatural, fez os outros homens hesitarem. Se você a levar, será o fim de todos nós. Ela parecia uma guerrilheira pronta para enfrentar um exército. Então, em um ato impensável, Clara, alimentada pelo medo, soltou o colar no chão. E o que aconteceu em seguida foi como um terremoto. Uma onda de energia atravessou o local e, em meio ao clarão, a verdadeira identidade de Clara foi revelada, não apenas a sua, mas também a deste homem. Clara, seu verdadeiro nome é... E a luz consumiu tudo. Arthur olhou sem entender enquanto o chão começava a tremer mais forte. O colar se partiu em 1 milhar de pedaços e, com isso, uma fenda se abriu. Uma realidade distorcida começou a emergir, revelando algo terrível. A multidão que antes estava ali agora era apenas uma sombra, desaparecendo como folhas levadas pelo vento. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer, mas o que viu em Clara fez o sangue dele gelar. Poder e o passado, uma força que, se não fosse contida, poderia desatar uma tempestade que devastaria tudo. No centro desse turbilhão, ele se perguntava quem era Clara realmente. E quantas vidas estavam em jogo ali? A luz emanada do colar de Clara iluminou tudo ao redor como um flash. Arthur ficou paralisado, vendo a transformação da multidão. Olhos arregalados, bocas abertas. A cena parecia surreal, mas naquele instante de abandono e beleza algo mudou. Uma das figuras sombrias começou a se mover, seu olhar fixo em Clara, que agora estava envolta por um brilho quase celestial. Não, Clara, controle isso. A advertência da mulher de cabelos curtos ecoou, mas parecia uma súplica impotente. E no meio daquele espetáculo, o ar se tornou pesado. A confiança entre os presentes desaparecia. O que eles viam se tornou volátil, mutável, como um pesadelo distorcido. O pai de Clara, antes rosnando como uma fera, agora parecia uma sombra de si mesmo. Ele olhou para a mulher, os olhos cheios de desespero. O que você fez? O que isso significa? A mulher levantou o colar e com ele a beleza dela desvanecia. O que parecia fantástico agora parecia perigoso. Clara, você precisa controlar isso. Eles virão. A tensão no ar estava mais palpável do que uma tempestade prestes a desabar. Então algo chocante ocorreu. A terra sob seus pés tremeu. Um estrondo não como um trovão, mas como uma explosão. A multidão entrou em pânico. Pessoas correram gritando e empurrando-se.
Arthur, ainda segurando Clara, viu a mulher de cabelos curtos sendo lançada para trás, como se um vento forte a tivesse atingido. Clara, ele chamou, mas sua voz se perdeu na confusão. Ela olhou para ele, tão inocente, tão perdida. Arthur, estou com medo. A luz do colar começou a pulsar e em cada batida Arthur sentiu um aperto no peito. O que ele estava prestes a perder? Desesperadamente, Clara apertou o colar contra seu peito. E em meio ao caos, energia começou a emanar. A luz se intensificou, pulsando como um coração acelerado. Os homens de preto começaram a avançar. Um em particular, o mais alto, com uma máscara que cobria metade do rosto, estendeu a mão. A garota não sabe o que está fazendo. Nós sabemos. É hora de você voltar para casa, Clara. O que isso significava? Uma onda de choque percorreu o corpo de Arthur. O que isso significava? O que Clara realmente era? Ele olhou para a mulher, o rosto dela marcado pela dor. Você não devia ter deixado ela encostar nesse colar. Clara, em sua vulnerabilidade, agora estava no centro de um turbilhão de verdades e mentiras, de amor e traição. O brilho da ação se esvaía e, em seu lugar, uma profunda escuridão se aproximava. Os rostos mudaram, as intenções e alianças jogadas ao vento. Quem realmente era aquele pai? E quem era Clara neste grande jogo? Arthur. O chamado dela era um lamento. Ele estava prestes a descobrir que estava no centro de uma batalha não apenas para proteger Clara, mas também como um peão em um jogo que ele mal entendia. E o que estava para acontecer poderia devastar as esperanças que tinha construído. Nesse momento, a mulher com cabelos curtos, com um gesto carregado de desespero, disparou em direção ao pai de Clara. Em um movimento rápido, quase sobrenatural, fez os homens hesitarem. Se você a levar, será o fim de todos nós. Ela parecia determinada a enfrentar aquele exército. E como um trovão ressoando no céu limpo, uma nova revelação surgiu. Com um movimento abrupto, Clara liberou a energia que irradiava e a luz explodiu. De repente, o colar se fragmentou em 1000 pedaços, e algo inesperado aconteceu. Do chão surgiram imagens impossíveis, reflexos do passado, momentos, sentimentos, segredos enterrados. O que pensavam ser uma luta se transformava em um espelho de suas almas. Arthur viu uma cena, mas não podia acreditar. Clara com a mulher, as duas rindo, e ao lado um homem, não o pai, mas outro. Ele parecia um rei em seu trono, e com aquele poder a verdade era visível. Clara não era apenas uma menina comum, mas a herdeira de um legado que vinha antes dela. Um legado de grandes poderes e grandes responsabilidades. A multidão estava agora completamente hipnotizada e um murmúrio começou a crescer. Clara, com os olhos arregalados, gritava: Arthur, eu não quero isso. Mas o colar havia revelado mais do que apenas imagens. Ele havia aberto uma fenda entre os mundos, conectando passado e presente. As sombras em torno dela agora tremiam, revelando um aspecto revelador. O verdadeiro pai de Clara não era o homem que a carregava nos braços, mas um ser poderoso que estava por trás de tudo, um rei que agora a queria de volta. A mulher com cabelos curtos estava mais próxima de sua verdadeira identidade, não uma guarda, mas uma traidora, uma reveladora de segredos obscuros. O coração de Arthur disparou. Ele estava prestes a perder tudo. A verdade estava se desdobrando diante dele, e cada fragmento que caía do colar parecia ser uma parte do que nunca souberam. Antes que pudesse processar, os homens de preto se preparavam para agir. O que isso significava para Clara? O que mais estava por vir? O caos estava apenas começando e a queda dos segredos a um custo elevado. O mundo de Arthur se tornava cada vez mais estrondoso e ele só conseguia pensar em uma coisa. A luta pela verdade estava apenas começando. A luz emanada do colar de Clara iluminou tudo ao redor como um flash. Arthur ficou paralisado, vendo a transformação da multidão, olhos arregalados, bocas abertas. A cena parecia surreal, mas naquele instante de abandono e beleza algo mudou. Uma das figuras sombrias começou a se mover, seu olhar fixo em Clara, que agora estava envolta por um brilho quase celestial. Não, Clara, controle isso. A advertência da mulher de cabelos curtos ecoou, mas parecia uma súplica impotente. E no meio daquele espetáculo o ar se tornou pesado. A confiança entre os presentes desaparecia. O que eles viam se tornava volátil, mutável, como um pesadelo distorcido. O pai de Clara, antes rosnando como uma fera, agora parecia uma sombra de si mesmo. Ele olhou para a mulher, os olhos cheios de desespero. O que você fez? O que isso significa? A mulher levantou o colar e, com ele, a beleza dela desvanecia. O que parecia fantástico agora parecia perigoso. Clara, você precisa controlar isso. Eles virão. A tensão no ar estava mais palpável do que uma tempestade prestes a desabar. Então, algo chocante ocorreu. A terra sob seus pés tremeu. Um estrondo não como um trovão, mas como uma explosão. A multidão entrou em pânico. Pessoas correram, gritando e empurrando-se. Arthur, ainda segurando Clara, viu a mulher de cabelos curtos sendo lançada para trás, como se um vento forte a tivesse atingido.
Clara! Ele chamou, mas sua voz se perdeu na confusão. Ela olhou para ele, tão inocente, tão perdida. Arthur, estou com medo. A luz do colar começou a pulsar e em cada batida Arthur sentiu um aperto no peito, o que ele estava prestes a perder. Desesperadamente, Clara apertou o colar contra seu peito. Em meio ao caos, a energia começou a emanar, a luz se intensificou, pulsando como um coração acelerado. Os homens de preto começaram a avançar. Um em particular, o mais alto, com uma máscara que cobria metade do rosto, estendeu a mão. A garota não sabe o que está fazendo. Nós sabemos. É hora de você voltar para casa, Clara. O que isso significava? Uma onda de choque percorreu o corpo de Arthur. O que isso significava? O que Clara realmente era? Ele olhou para a mulher, o rosto dela marcado pela dor. Você não devia ter deixado ela encostar nesse colar. Clara, em sua vulnerabilidade, agora estava no centro de um turbilhão de verdades e mentiras, de amor e traição. O brilho da ação se esvaía e, em seu lugar, uma profunda escuridão se aproximava. Os rostos mudaram, as intenções e alianças jogadas ao vento. Quem realmente era aquele pai? E quem era Clara neste grande jogo? Arthur. O chamado dela era um lamento. Ele estava prestes a descobrir que estava no centro de uma batalha não apenas para proteger Clara, mas também como um peão em um jogo que ele mal entendia. E o que estava para acontecer poderia devastar as esperanças que tinha construído. Nesse momento, a mulher com cabelos curtos, com um gesto carregado de desespero, disparou em direção ao pai de Clara. Em um movimento rápido, quase sobrenatural, fez os homens hesitarem. Se você a levar, será o fim de todos nós. Ela parecia determinada a enfrentar aquele exército. E como um trovão ressoando no céu limpo, uma nova revelação surgiu. Com um movimento abrupto, Clara liberou a energia que irradiava e a luz explodiu. De repente, o colar se fragmentou em 1000 pedaços, e algo inesperado aconteceu. Do chão, surgiram imagens impossíveis. Reflexos do passado, momentos, sentimentos, segredos enterrados. O que pensavam ser uma luta se transformava em um espelho de suas almas. Arthur viu uma cena, mas não podia acreditar. Clara com a mulher, as duas rindo. E ao lado, um homem, não o pai, mas outro. Ele parecia um rei em seu trono. E com aquele poder, a verdade era visível. Clara não era apenas uma menina comum, mas a herdeira de um legado que vinha antes dela. Um legado de grandes poderes e grandes responsabilidades. A multidão estava agora completamente hipnotizada e um murmúrio começou a crescer. Clara, com os olhos arregalados, gritava: Arthur, eu não quero isso. Mas o colar havia revelado mais do que apenas imagens. Ele havia aberto uma fenda entre os mundos, conectando passado e presente. As sombras em torno dela agora tremiam, revelando um aspecto revelador. O verdadeiro pai de Clara não era o homem que a carregava nos braços, mas um ser poderoso que estava por trás de tudo, um rei que agora a queria de volta. A mulher com cabelos curtos estava mais próxima de sua verdadeira identidade, não uma guarda, mas uma traidora, uma reveladora de segredos obscuros. O coração de Arthur disparou. Ele estava prestes a perder tudo. A verdade estava se desdobrando diante dele, e cada fragmento que caía do colar parecia ser uma parte do que nunca souberam. Antes que pudesse processar, os homens de preto se preparavam para agir. O que isso significava para Clara? O que mais estava por vir? O caos estava apenas começando e a queda dos segredos a um custo elevado. O mundo de Arthur se tornava cada vez mais estrondoso e ele só conseguia pensar em uma coisa: a luta pela verdade estava apenas começando. E enquanto a realidade se desenrolava ao redor, uma pergunta lhe fazia tremer. Clara, você conseguirá controlar tudo isso e nos salvar? E assim, a história que começou como um simples encontro na rua agora se tornava uma batalha épica entre luz e trevas, entre passado e futuro. Cada escolha contava e cada segundo era crucial. O que Arthur e Clara fariam a seguir? As respostas ainda estavam em um mistério, pendendo como a luz que pulsava diante deles. E agora, antes de você ir embora, preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal se não quiser perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a crescer nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho bombástico. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio, vamos juntos!